Pedido atendido no Vasco, maior negociação da história. Renato Gaúcho almejando a classificação para a Libertadores. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, diretamente aqui do aeroporto, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela moral com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Já começando uma semana movimentada após uma vitória importante por 1-0. O Vasco que praticamente há 300 dias, né, não vencia por 1-0. Uma curiosidade, até conversando com o amigo Cauã Rodrigues, do canal Colina 1927, ali no final, existe essa curiosidade, praticamente 300 dias que o Vasco não vencia um jogo por 1-0. E você vencer por um jogo por 1-0, você tem que, obviamente, estabelecer ali o seu setor defensivo no último minuto do jogo. Uma cobrança de escanteio ali do Zapelli, a bola dá aquela casquinha e quase, né? Claro que o Vasco soube se defender, o Renato Gaúcho teve que fechar a casinha no final e essa vitória, de fato, importantíssima. O Vasco chega a 20 pontos no momento em que o Campeonato Brasileiro ele passa a ser muito nivelado, né? Todos os times ali com 17, 18 pontos. O Vasco iniciou a 15ª rodada em 16º lugar, na zona do rebaixamento, mas uma vitória, o Vasco pega o elevador, o salto, e com 20 pontos está ali em 8º lugar, já no G8, mirando, obviamente, a parte de cima da tabela. É muito importante para a confiança, para o aspecto moral e para a sequência, já que o Vasco enfrenta o Internacional na 16ª rodada, no dia 16, no próximo sábado, um jogo após a partida contra o Paysandu, valendo pela terceira fase, né, da Copa do Brasil. No detalhe, o Vasco não tem para essa partida o Johan Rojas e o Thiago Mendes. O capitão recebeu o terceiro cartão amarelo e o Rojas também estão fora da partida, não viajam na sexta-feira para o Rio Grande do Sul. Confirmação, embarque do Vasco na próxima sexta. A gente vai acompanhar tudo aqui direto do aeroporto. John, o que você está fazendo aí no aeroporto? Já vou explicar duas informações bem rapidinho aqui para a gente trazer no detalhe, né? Daqui a pouco o Atlético Paranaense está embarcando aqui, voltando, né? O adversário ontem do Vasco, voltando para o Paraná. E também quem está chegando daqui a pouco é o atacante Hulk, né? Que é o reforço do Fluminense. A gente está aqui, obviamente, para falar do Vascão, mas só dando uma satisfação do que nós estamos fazendo nesse momento aqui no aeroporto, na nossa movimentação. O pedido foi atendido no Vasco, né? Porque o torcedor cruzmaltino já vinha pedindo o Adson de titular junto com o Spinelli na referência. Eu quero saber a sua opinião. Ontem, o 11 inicial do Vasco, com o goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues, mais uma assistência notada, né? Um passe de calcanhar para o Thiago Mendes, o Puma na lateral direita, a dupla de zaga Cuesta com Robert Hernan, lateral esquerda o Piton, já que o cuiabano acabou sendo preservado para o próximo jogo. E aí você tem o meio de campo, aliás, a volância com Hugo Moura e o Thiago Mendes, o Rojas fazendo a criação no meio campo, e o ataque Andrés, Spinelli ali na referência e o Adson no lado direito. O que você achou dessa formação inicial? É um time considerado ideal, claro, ainda sem o cuiabano e o Cauã Barros estavam suspensos, mas foi um time que no primeiro tempo construiu boas jogadas. O Vasco teve boas chances, principalmente com chute de fora da área, triangulação. Eu acho que essa triangulação ela foi importantíssima e inteligente da parte do Renato para poder quebrar as linhas, já que com uma linha de 3 zagueiros, aliás, com uma linha de 5 defensores e postado com 3 zagueiros, né, o Fábio Nogueira ali comandado pelo Odair Helma, já que estava suspenso no detalhe da partida, ele preferiu essa marcação
e o Vasco na triangulação com uma boa jogada ali no corredor do Hugo Moura, que recebe a falta, insiste na jogada, a bola sobra para o Thiago Mendes. O Thiago Mendes faz a triangulação muito rápida e recebe um passe de calcanhar do Puma Rodrigues, anota mais uma assistência e um chute com muita qualidade, preciso no contrapé do goleiro Santos. O Thiago Mendes desequilibra e, na minha opinião, foi o melhor do jogo. Então é muito importante toda essa movimentação do Vasco, é muito importante esse gol, essa vitória de 1-0. Poderia ter sido mais no segundo tempo. Pelo lado esquerdo, o Piton faz a jogada com o Nuno Moreira, né, depois das substituições, e aí o Brenner teve a chance, cara, de matar o jogo. Acabou, ele pegou com a perna direita e aí chutou no canto direito do Santos, mas a bola foi para fora, acabou desperdiçando a oportunidade. O Vasco cansou, né, na realidade, no segundo tempo. E aí, quando o Renato faz as mudanças, colocando o Lucas Freitas, colocando mais um volante, né, Ramon Rick, acabou que no finalzinho ali, nos acréscimos, né, o Vasco chamou o adversário para o seu campo de defesa e ficou aquela marcação do Vasco, mas deu tudo certo no final. E essa vitória por 1-0 tem que ser comemorada, essa vitória por 1-0 tem que ser, obviamente, comemorada. E no detalhe, né, até agora falando um pouco da fala da coletiva do Renato Gaúcho e também no pós-jogo do Thiago Mendes, que é o nosso capitão, o Renato, ele almeja a Libertadores da América. O Renato falou que o Vasco tem capacidade e vontade para buscar uma classificação para a Libertadores. O Thiago Mendes falou a mesma coisa, que se sente, apesar de não ser da base, de não ser um cria da colina, se sente um jogador, se sente família, muito à vontade, dá para perceber essa vontade no Thiago Mendes. É o capitão, um jogador com muita personalidade, junto ao Renato, que falou, olha, ele falou sobre a palavra, tem usado, né, utilizado a palavra tesão, e ele falou muito claro que é isso que vai levar o Vasco a lugares, a um nível melhor na competição e também nas outras competições, já que o Vasco joga de 3 em 3 dias, é aquilo que o Renato sempre enfatiza. A gente sabe que, paralelo a isso, o Vasco vai precisar de 2 a 3 bons reforços, né? O Vasco já tem a prioridade de trazer um volante box-to-box, um zagueiro pelo lado direito e, claro, um atacante, alguém ali também para poder fortalecer, seja pelo lado esquerdo, seja uma referência. Tudo isso o Vasco vem trabalhando. E aí a gente entra também agora num cenário sobre maior negociação da história. Todos os nossos amigos têm constantemente vindo aqui trazendo atualização. Os amigos do Colina 1927, Expresso 1923, o Dan trouxe uma atualização também, o pessoal do Atenção, todo mundo envolvido nas informações da venda da SAF do Vasco, que no momento é a maior negociação da história. Está falando de um investimento de 2 bilhões e, pelo que a informação até ontem do Pedrosa na live pós-jogo, é que o Vasco está muito próximo, junto ao Marcos Faria Lamáquia, da assinatura do memorando de entendimento, né, para poder levar ao Conselho Deliberativo a votação e a aprovação da venda da SAF Cruz Maltina após a assinatura ali junto à assinatura ali do memorando de entendimento. Algo que vem mexendo as estruturas, e o Pedrosa trouxe essa informação, que parece que há um racha ali junto à diretoria e a Sempre Vasco em relação ao futuro da venda da SAF do Vasco. Uns têm sido a favor, outros têm sido contra. A informação que tem é que o Pedrinho, ele quer realizar a venda da SAF Cruz Maltina, viu o caminho para o investidor, viu o caminho para poder o Vasco ter esse investimento. E eu pergunto a você, torcedor, qual é o melhor caminho nesse momento? Até trazendo a informação completa para a gente atualizar e fechar aqui o nosso giro de notícias, é o seguinte: a informação do Pedrosa ontem na live é que a tendência é que o Marcos Faria Lamáquia assine o memorando de entendimento mais tardar semana que vem. Com o memorando de entendimento assinado, o documento será apresentado à Assembleia, ao Conselho e aos sócios e aos conselheiros. Sendo aprovado, a venda segue em trâmites normais. Porém, há um racha dentro do Vasco
principalmente no grupo político Sempre Vasco, que atualmente sustenta a gestão do presidente Pedrinho contra a SAF no momento. Parte do grupo que participou da venda da 777 ficou incomodada com a autonomia total que Pedrinho deu para a comissão de investigação a apurar a venda para o grupo norte-americano, já que alguns nomes do grupo estão na investigação. Há uma outra situação que incomodou parte do grupo, é que o grupo de Lamáquia terá poder no veto da cadeira do conselheiro da SAF indicada ao Vasco. E parte do grupo que não quer a venda no momento alega que o contrato não é bom, está preocupado com a situação da cadeira no conselho e quer arrastar as negociações depois da eleição. Apesar de tudo, o presidente Pedrinho está fazendo de tudo para a venda acontecer. Os próximos dias serão decisivos. Então é um momento crucial para fechar essa parte final da venda Cruz Maltina. A gente está trazendo todos os detalhes para você, torcedor, por isso essa informação aí sobre a maior negociação da história, que é a venda da SAF. Quero saber muito a sua opinião no detalhe. Eu vou ficando por aqui, diretamente do aeroporto. Bom, nesse momento, né, ontem o adversário do Vasco, o Atlético Paranaense, ainda não chegou aqui, mas está para chegar, por isso que tem esse gradil aqui. Mas a gente está seguindo aqui as informações, daqui a pouco eu volto com mais notícias. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas.